Olá, nono ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, dia 19 de abril de 2020, terça-feira, nossa terceira aula de História, comigo, com a professora Aloisânia. Nós vamos aí dar continuidade ao projeto Educa em Casa da Secretaria Municipal de Educação de Santana de Cataguases. Na nossa terceira aula de História, o tema a ser trabalhado será Brasil República, a primeira república no Brasil. A primeira, quando a gente tem aí a proclamação da República até a data de 1930, que vai ser aí um período de 1889 até 1930, esse período aí que encerra com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Esse período de 1889 a 1930 é comumente chamado de Primeira República ou República Velha, mais conhecido com esse nome, República Velha. Se eu disser Primeira República ou República Velha, é a mesma coisa. Trata-se do mesmo período, do período inicial da fase republicana no nosso país. Semana passada, eu fiz uma revisão com vocês. Falei um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, que nós trabalhamos nos meses de fevereiro e de março, até a nossa interrupção, e um pouco sobre a Revolução Russa. Pois agora, hoje, a partir de hoje, nós vamos sair do continente europeu, sair do cenário internacional e vir para o cenário brasileiro, tá? Sair da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Russa, continente europeu, vamos vir para o Brasil, para a República Brasileira, para a Primeira República, chamada também de República Velha. Alguns historiadores ainda dão outras nomenclaturas, dão, por exemplo, a nomenclatura República do Café, equivale ao mesmo período. Por que República do Café? Durante a República Velha, ou Primeira República, o café representava cerca de 70% da economia brasileira. Então, ele tinha um papel muito importante na nossa economia. Então, alguns historiadores dão até o nome de República do Café devido à importância do café na economia brasileira na época desse período aí de 1889 a 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas. Bem, a Primeira República no Brasil, ela vai ser marcada pelas oligarquias. O que é isso, oligarquias? Poucas pessoas, poucas famílias no cenário político brasileiro. Poucas endinheiradas famílias no cenário político. Nós tínhamos na política no Brasil, não existia essa de qualquer um Zé Ninguém, vamos dizer assim, chegar à presidência da República. Não acontecia isso, não só na presidência da República, como qualquer outro cargo. A política, ela era uma oligarquia, pessoas ricas, pessoa do povão não tinha condições. Embora a palavra fosse república, sistema republicano, ela não existia de fato. O que é uma república? O que significa a palavra república? De onde que veio essa palavra? República, ela vem do latim res mais pública, que significa coisa que pertence a todos. Então, se a gente fala que o Brasil é uma república, teoricamente o Brasil pertence a todos. Teoricamente. Agora, na República Velha, na Primeira República no Brasil, de 1889, da proclamação até 1930, nós não tínhamos essa característica mesmo republicana. Por quê? Porque era uma oligarquia. Poucas pessoas que dominavam o cenário político brasileiro naquela época. Poucas pessoas. E as pessoas geralmente com dinheiro, com poder aquisitivo, grandes latifundiários, pessoas que a gente chama da elite da população brasileira. A elite, aqueles que estão por cima da população brasileira, no quesito que a gente chama de econômico, cultural também, econômico ali, que a gente pode dizer elite. Errado, tá? Mas nós vamos trabalhar aí com essa palavra elite. A elite brasileira é que dominava o período republicano ali, o poder na época da Primeira República no Brasil. Então eu disse que começou em 1889 com a proclamação da República, tá?
acabou o sistema de monarquia e começa o outro sistema, o sistema republicano que nós temos até hoje no Brasil. O Brasil ainda é uma república, tomara que continue, eu prefiro república do que uma monarquia. Nós vamos ter, então, o fim em 1930 com a ascensão de Getúlio Vargas. Durante esse período, nós vamos ter o principal produto, café. Nós vamos ter uma política chamada ali de coronelismo. Os coronéis da Primeira República, pessoas que tinham poder aquisitivo, grandes latifundiários, eles costumavam ser chamados de coronéis. Não eram coronéis do exército, mas tamanha era a influência deles, que eles ganhavam esse nome, coronel. Uns até compravam patentes, mas eles não eram coronéis de verdade. A questão do coronelismo era o quê? O poder dos grandes latifundiários na política brasileira naquela época. O voto durante a Primeira República era o voto que o nome correto do voto é o voto aberto, mas ele ganhou o apelido de voto de cabresto. Por quê? Como era um voto aberto, as pessoas viam em quem o sujeito ia votar. Então, o patrão, o coronel ou os jagunços do coronel acompanhavam os eleitores e observavam eles nas urnas para ver se eles iam votar naquele candidato que estava sendo apoiado pelo coronel. Porque se não votasse naquele candidato, eles iam sofrer sanções. Eles iam perder um emprego, por exemplo, ou coisa muito pior. Então, o sistema eleitoral, o voto era chamado voto de cabresto, por isso que era possível conduzir o eleitor até as urnas, manipular todo o resultado de uma eleição. Durante a República Velha, nós tínhamos aí também a predominância de dois estados no cenário político brasileiro. Um é o nosso estado, o estado de Minas Gerais, e o outro o estado de São Paulo. São Paulo e Minas Gerais faziam uma jogadinha durante o período da Primeira República. Eles tinham um acordo entre eles, um acordo firmado, conhecido como política do café com leite. Política do café com leite. O que era isso? São Paulo e Minas Gerais, eles fizeram um acordo. Em cada momento, um estado apoiaria um candidato daquele estado para a presidência da República. Então, ora um mineiro, ora um paulista. Acabou o mandato do mineiro, seria a hora de apoiar um paulista. Acabou o mandato do paulista, seria a hora de apoiar um mineiro. E assim sucessivamente. Após os dois primeiros presidentes da República, nós tivemos essa política aí, essa política chamada política do café com leite. Por que café com leite? Minas Gerais era o maior produtor de leite, um grande produtor de leite. E a região de São Paulo, grande produtora de café. Então, o apelido, a questão de café com leite, a palavra café poderia ser substituída por São Paulo e a palavra leite poderia ser substituída pela palavra Minas Gerais. Então, era a política de Minas Gerais e São Paulo, só que eles colocaram o nome o quê? Política do café com leite, ou seja, política de Minas Gerais com São Paulo, o acordo feito entre esses dois estados. Bem, sobre isso e as características da Primeira República, que vai ser o nosso tema da nossa aula de hoje. Nós vamos estar dando início, que a Primeira República no Brasil, ela é bem grande, tá? Eu vou deixar um texto para vocês, umas atividades em PDF. Qualquer dúvida, eu gostaria que mandassem mensagens, me chamem no privado, que eu atendo a todos na medida do possível. Muito obrigada e até amanhã, galerinha. Tchau!